Vocês possuem alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? Não. Show, show. Então é isso. A gente está aqui hoje com a Lívia. Ela é uma jovem aí que há um bom tempo já vem falando sobre pitch, vem conversando sobre inovação e startup, mas ninguém melhor do que ela para falar sobre o trabalho dela do que ela, né, Lívia? Conta mais um pouquinho para a gente com o que tu trabalha e por que a gente te convidou para esse workshop de pitch hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu e a Andrea nos conhecemos em um evento de Startup Weekend há muitos anos não, mas há alguns anos. 3 E anos, 4. eu era uma das participantes, eu tinha 16 anos e eu ainda estava, obviamente, muito crua nesse mundo de startups, de pitch, mas eu queria muito aprender mais. E esse evento foi essencial para que eu pudesse me desenvolver bastante nessa área. Então, ela me chamou por conta disso, outros pitches que eu apresentei, e eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho disso com vocês, não dar uma aula, fazer uma coisa muito, sabe, assim, mas realmente compartilhar um pouquinho disso. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui, rápido. Só um minuto. Não estou conseguindo apresentar. Qual o problema que tá tendo aí? Eu não estou achando o arquivo. Só um minutinho, gente. Ah, sim, Desculpa. tranquilo. Pronto. Vocês estão enxergando aí? Ainda tá carregando. Não. Foi. Oi? Então, é uma apresentação bem simples. Nada muito visualmente complexo, mas... É muito humilde, não tem como. É mesmo, gente. Vocês vão ver aqui. É realmente bem simples, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, pitches. A gente vai falar um pouco sobre o que é, como montar um pitch, alguns tipos de pitches, algumas coisas necessárias para montar um pitch, também o vídeo do pitch, né? Então, assim, como eu já comentei aqui rapidinho, eu tenho uma trajetória marcada por alguns pitches. Eu comecei aqui, ó, botei um balde de água fria aqui, porque como eu denomino essa situação. A primeira vez que eu apresentei um pitch foi horrível, porque eu não tinha me preparado, eu não conhecia muito sobre isso, sabe? E eu também estava bem nova e realmente com muita vontade, mas com pouco estudo a respeito disso. Então, eu fiz do jeito que eu achava que seria melhor, mas acabou não dando certo. E eu levei um bom balde de água fria desse investidor que me falou que eu ainda tinha muito a aprender, que realmente não tinha entendido nada, que estava tudo muito confuso, que nada fazia sentido, mas que era para eu continuar me aperfeiçoando. E por causa disso, eu vim para a Startup Weekend Woman, que foi onde eu conheci a Andrea. Se eu não me engano, ela era uma das mentoras, organizadoras desse evento. E eu tive a sorte de cair em uma equipe muito boa. Eu cheguei lá, eu ainda não conhecia, como eu mencionei aqui, muitas coisas sobre o pitch, mas eu queria muito conseguir apresentar um bom pitch no final. Então, eu pedi para ser essa apresentadora e pedi para o pessoal estar ali me treinando para isso. Então, não só em relação a pitch, mas em relação a todo o processo de construção de uma startup, nesse evento eu tive uma experiência muito rica, porque a gente teve que pivotar a nossa startup pertíssimo do dia final das apresentações. Então, faltava assim um dia e a gente foi validar nossa ideia, a gente percebeu que não ia dar muito certo do jeito que a gente estava pensando e a gente precisou se sentar e passar a madrugada inteira reformulando tudo aquilo. E a gente teve que agir com bastante rapidez e cada um do time multidisciplinar, fazendo tarefas diferentes e se ajudando ao mesmo tempo. Então, a gente conseguiu se organizar e aprender bastante coisa ali nesse evento e graças a tudo isso, nós conseguimos nos tornar a equipe vencedora. E isso me ensinou bastante para que eu chegasse nessa nova fase, nessa outra fase, num outro pitch marcante. Eu não achei foto, mas a logo da startup que eu idealizei, Take Care. Por causa do que eu aprendi aqui a respeito de organização, de apresentação e etc.,
eu consegui aqui desenvolver essa ideia e estar apresentando, estar fazendo tudo em um tempo também bem curto, foram 2 dias e meio, e nós conquistamos o primeiro lugar. Esse pitch aqui me levou a apresentar um pitch, antes dessa foto aqui, num evento em São Luís, e um dos palestrantes de um evento que eu apresentei esse pitch aqui em São Paulo, porque foi assim, um dos prêmios para quem ganhasse essa competição de startups era ir para São Paulo assistir a Silicon Valley Conference. E eu tinha um sonho de ir para o Vale do Silício, mas eu não sabia como eu iria conseguir. E nem tinha nenhum plano assim ainda, eu realmente só admirava muito e gostaria de poder estar lá um dia. Então, eu tive a oportunidade de ganhar uma passagem, ganhar esse ingresso para estar nesse evento, mas antes disso, eu apresentei essa ideia de startup aqui em São Luís também, e um dos palestrantes que falou no evento estava aqui em São Luís, na minha cidade, e assistiu a esse pitch. E aí ele gostou bastante. Quando chegou nesse dia aqui, na conferência em São Paulo, ele me convidou para subir ao palco, o Maurício Bevenuti me convidou para subir ao palco e falou: Lívia, eu vou te dar 4 minutos, nada mais, nada menos. E você pode falar um pouco sobre a sua experiência e falar um pouco sobre a sua ideia também, sobre qual o seu projeto, qual o seu propósito. E aí eu tive que me desdobrar para conseguir fazer isso em pouco tempo, mas aí graças a Deus deu tudo certo, e por conta dessa apresentação, uma coisa que não estava tendo nenhuma competição, eu não sabia que tinha nenhuma viagem para o Vale do Silício, não sabia nada disso, mas eu fui surpreendida pelo pessoal que estava organizando aquele evento com uma bolsa para conhecer o Vale do Silício, desenvolver um pouco mais da minha ideia lá. E aí eu tive essa maravilhosa oportunidade na qual eu aprendi bastante. E quando eu voltei, eu fiz eu chamei de pitch do Vale do Silício. Não foi exatamente um pitch com todas as fases de uma startup, tipo validação, monetização e tal. Foi, na verdade, um vídeo no qual eu compartilhei a minha experiência de forma criativa, diferenciada, lá no Vale do Silício. Foi esse vídeo aqui, esse é um print do vídeo. E por conta desse vídeo, eu comecei a trabalhar na Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Maranhão, a FAPEMA. E lá eu acabo apresentando, não digo assim pitches, do jeito que a gente está acostumado a ver, mas quase isso. Por isso que eu digo aqui nessa próxima parte, o pitch é uma apresentação direta e curta, com o objetivo de vender uma ideia inovadora para conquistar uma oportunidade. É indispensável direcionar o seu discurso conforme o ouvinte e o propósito que você deseja alcançar. Ou seja, inovadora, como vocês já devem ter ouvido, é uma ideia capaz de resolver um problema. E visando aqui conquistar uma oportunidade. O pitch é essa apresentação curta, direta, na qual você explica como pode resolver um problema, explica essa trajetória, qual é a ideia, e tem o objetivo de conquistar uma oportunidade. É a defesa de uma ideia, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo que para apresentar um vídeo, um bom vídeo, aqui, como eu mostrei esse print aqui de um vídeo que eu apresentei na FAPEMA, lá eu escrevo e também apresento algumas coisas que eu considero como se fossem pitches, algumas das coisas que eu apresento, porque são resumos, coisas diretas, nas quais eu tenho que defender algumas ideias de inovação, de pesquisa, de ciência. Então, para cada uma dessas coisas, eu sempre penso que é necessário acreditar muito no que está se dizendo para conseguir defender essa ideia com emoção, passar a verdade, convencer. Então, é indispensável também direcionar o seu discurso conforme o ouvinte e o propósito que você deseja alcançar. Depende da plateia, depende de tudo que vai estar sendo trabalhado, e é por isso que a gente vai conversar aqui sobre o pitch de startups, como direcionar isso para as startups. Basicamente, os pontos essenciais é qual o problema, quem sofre com esse problema, qual a solução e qual o diferencial que vocês aprendem. Logo, logo a gente vai falar como detalhar melhor isso, mas principalmente a gente vai seguir essa linha aqui de entender o que qual é a startup e montar. Sugiro que vocês montem uma lista, um mapa mental para organizar melhor isso daqui e depois e só detalhando a apresentação. E o que saber para fazer um bom pitch? Eu considero que essas 3 coisas são essenciais, fora aquela que eu já comentei aqui, que é acreditar bastante na ideia que vocês estão defendendo, que eu acho que se vocês estão até aqui, como o André falou, é porque vocês acreditaram e passaram por longos processos para conseguir.
E então aqui, a organização, empatia e segurança. Fazer resumos, mapas mentais ou listas ajudam a entender a ideia com clareza e apresentar melhor. Eu sempre faço isso, quando eu vou fazer um texto, quando eu vou apresentar um pitch ou algo do tipo, eu faço uma lista, acho mais rápido, mais prático, eu faço uma lista das ideias principais, lembrando que uma coisa que a gente já sabe por teoria, mas na prática acaba sendo talvez um pouco um motivo de se perder, precisa ser bem resumido, só a palavra principal que vai te ajudar a lembrar daquele tema ali. Então, palavras simples, coisas rápidas que você consiga ver, por isso mapas mentais, uma coisa visual, sabe? Que vai te ajudar a lembrar dessa apresentação. E empatia, se coloque no lugar do seu público-alvo e do possível investidor. Estudar o público-alvo para você conseguir defender essa ideia, sabe? Montar um storytelling, falar sobre esse público e realmente mostrar por que aquilo é uma dor e o que vocês têm a ver com isso, como vocês se apresentam diante dessa dor. E quanto ao investidor, compreender o contexto do dia da apresentação. Uma vez eu fui falar sobre uma ideia para um grande empresário do Maranhão, do Nordeste, do Brasil. Eu fui falar sobre essa ideia para esse grande empresário, só que esse dia tinha sido um dia muito complicado para ele, para a empresa dele, e estava muito caótico, assim. Eu fiquei um pouco nervosa, tipo, meu Deus, será se ele não vai prestar atenção direito? Como é que vai ser essa apresentação? Então, foi essencial ali compreender aquele contexto e rapidamente conseguir desenrolar a apresentação sem perder a empatia mesmo, sabe? Encaixando a apresentação naquele contexto. Então, não sei se vocês entenderam bem, mas basicamente dependendo da apresentação, dependendo do dia, dependendo do pitch, conseguir ter aí essa empatia tanto com o público quanto com o possível investidor. E a segurança, também algo como a confiança, né? Prepare-se para responder diversos tipos de perguntas, mas lembre-se de entender o sentido da coisa e não apenas decorar. Isso tudo vai ajudar a ter fluidez na fala e a gente vai saber o que dizer independentemente de slides ou de circunstâncias desfavoráveis. Lembra que eu falei que eu apresentei um pitch em São Luís e um dos palestrantes que estariam falando naquele evento assistiram? Nesse dia, o slide do meu pitch falhou e no meio da apresentação eu não tinha nada ali para me dar aquele suporte, né? Era realmente eu falando no palco e o slide travado, eu ficava apertando várias vezes e ele não passava. Mas não foi por causa disso que eu parei a apresentação ou disse alguma coisa, sabe? Perdi a linha, justamente por conta daquelas coisas que eu comentei com vocês. O mapa mental, né, que eu tinha feito, aquilo ali me ajudou a saber direitinho o que eu ia falar. Então, eu não fiquei dependendo do slide, por mais que, como eu vou comentar aqui, ele vai ter uma importância muito grande para o pitch deck, que eu vou comentar também o que é o pitch deck, mas independentemente disso, dessas coisas, da forma da apresentação, é importante a gente estar bem atento e realmente conhecer bem, como vocês já conhecem, né, o conteúdo da startup de vocês, mas conseguir organizar e apresentar isso bem. Então, aqui, é importante ressaltar, em relação... Não quer carregar aqui a imagem? É um reloginho. Em relação ao pitch deck, se te derem 20 minutos, não passe 20 minutos em monólogo. Outras interações na defesa dessa ideia são necessárias. Perguntas, respostas, demonstração, negociação, estilo Shark Tank. Não sei se vocês... Provavelmente vocês conhecem esse programa de TV, no qual as pessoas falam lá sobre a ideia deles, mas tem aquele momento de negociação, enfim. Esse é um tipo de pitch. Aí eu coloquei aqui pitch deck. A gente vai falar aqui sobre tipos de pitch e como estruturá-los. One sentence pitch ou Twitter pitch. É a forma mais resumida de descrever sua ideia. É a mesma ideia do Twitter, você precisa dizer apenas o essencial. E nesse caso, isso precisa passar uma mensagem relevante a fim de ganhar a atenção do ouvinte. Por isso, concentre-se nos principais pontos de valor da sua startup e coloque-os em 2 a 3 linhas. Por exemplo, a minha empresa está desenvolvendo, aí você explica a sua ideia, para ajudar determinados segmentos de clientes, explicar o problema e o principal diferencial. Esse modelozinho eu encontrei no site do Sebrae, ele explica bastante, é muito bom se vocês quiserem, sei lá, tirar uma foto, algo do tipo, porque esse estilo de pitch aqui, ele vai ser muito importante aqui, como eu citei
vai te ajudar a formular os outros tipos de pitch também. Pode ser um ponto inicial, sabe? Como disse Albert Einstein, você não consegue explicar algo de modo simples. Se você não consegue, é porque você não entendeu bem a coisa. E por isso pode ser bacana começar a formular o seu pitch por aí. E depois você adiciona mais detalhes. Além disso, terá também algo simples e pronto para resumir sua ideia para qualquer um a qualquer momento. Sabe? Não precisa ser necessariamente para um investidor. Pode ser para um amigo ou em algum evento. Pode ser mandando um áudio, pode ser por vídeo, pode ser como for. Se você tiver esse modelo aqui na mente, você vai conseguir explicar, resumir bem a sua ideia. E esse é um modelo de pitch bem legal para a gente começar a pensar em apresentar a ideia. O elevator pitch, que vem pitch de elevador, vocês já devem ter ouvido falar, quando o nome foi dado para simbolizar a situação. Você encontrar um investidor no elevador, você só tem o tempo de subir de um andar para o outro, de subir, descer, e você precisa conseguir ali convencer ele da sua ideia. É um pitch curto, geralmente de 1 minuto, enquanto o Twitter pitch tem, tipo, 30 segundos, sabe? Tem que ser bem rápido mesmo. Só que esse aqui é um pouquinho mais detalhado. A gente pode dar mais destaque para algum ponto, por exemplo, falar mais sobre o segmento de clientes, falar um pouco mais sobre o diferencial, não simplesmente citar, e o nosso diferencial é esse. Pode falar, é esse, por isso, por aquilo, e a gente escolheu isso por isso. Sabe, falar um pouco mais sobre um dos pontos do pitch que você considera que podem ser mais importantes naquela situação e mostrar interesse em tê-lo como investidor ou parceiro. Você pode escolher uma dessas duas coisas para fazer, mas não exceder mais de 1 minuto, realmente é aquele momento de um elevador, sabe, pensando nisso, enfim, você vai conseguir resumir bastante sua ideia. Pode seguir esse mesmo modelo colocado anteriormente, mais uma proposta, ou enfim, algum ponto mais detalhado. E o pitch deck, que é o que a gente vai falar mais detalhadamente aqui, é uma apresentação mais completa. E sempre que possível é acompanhado por slides, a fim de proporcionar, através de elementos visuais, uma experiência mais completa para a audiência. É essa a ideia de experiência mais completa, sabe? Essa é a minha startup, todos os detalhes que precisam ser colocados estão aqui, e os slides vão te ajudar com as falas e tornar a apresentação mais interessante para o público também. Eles vão mostrar a identidade visual e, sabe, aquele investidor que está vendo um monte de pitches, um em sequência do outro, eles podem ver ali também, no slide que você vai mostrar, um diferencial, e aquilo ali pode chamar a atenção dele. Pode chamar, mas como eu falei anteriormente, não se prendam somente a isso. Mas isso daqui também é bastante importante. E agora, falando sobre o esqueleto do pitch deck. Eu coloquei aqui como eu montei, coloquei alguns exemplos de como eu montei um dos pitches que eu apresentei, isso já faz algum tempo, mas vocês podem ver alguns exemplos, tipo o pitch da Uber. O primeiro pitch que a Uber fez é muito bacana, eu sempre gosto de me inspirar nele, citar ele, muito legal, para entender aí esse esqueleto na prática. Tem também vários vídeos no YouTube, se vocês quiserem eu posso mandar alguns links para que vocês estejam ali se inspirando, mas começando com uma introdução, uma logo, ou você pode falar uma pergunta, uma frase de impacto. Aqui, nesse caso, eu comecei perguntando o que é cuidar da saúde para você. E lembrando, como eu citei anteriormente aqui, é importante que o pitch ele tenha fluidez, que não seja tipo, próximo slide, ou uma coisa bem travada, porque senão aí já não conquista a atenção do público. Então, assim, para ter fluidez, como eu citei anteriormente, é importante ter bem claro a sequência em mente, não ficar dependendo dessa apresentação aqui. Então, o problema, quais são as dores? Pode ser usado um storytelling, sabe? Citar um possível caso, ou só, ao invés de colocar numa persona, né? Só citar a situação. A gente percebeu que existe esse tipo de problema. E aqui que a questão da empatia vai ser mais importante em todos os pontos, mas aqui vai ser bastante relevante para que o pessoal perceba ali como você se importa com aquilo, que aquilo ali realmente é uma coisa que para chamar a atenção deles e vocês vão apresentar a solução. Então, passando aqui a validação do problema. Nesse caso, a gente fez aqui um formulário, colocamos o formulário, e eu gosto sempre de colocar uma frase que alguém colocou no formulário, ou alguma pessoa com quem a gente validou a ideia. Tipo,
fui ao médico muito tarde e soube depois que eu poderia ter evitado a doença, mas mesmo assim não saberia como. É uma startup de telemedicina. Então, a gente estava aqui tratando de prevenção. A gente apresentou uma solução para trabalhar a prevenção de uma forma mais interativa, diferenciada. Então, como vocês tiveram certeza que isso é um problema, que precisa de uma solução diferente das que já existem no mercado? Aí eu coloquei aqui não só a validação do público, né, do público-alvo, mas também eu coloquei aqui uma validação dos médicos e das clínicas, porque a gente queria conectar os dois. Então, eu fiz um mapeamento e extraí aqui alguns depoimentos, coloquei, porque eu acho que isso humaniza um pouco mais a apresentação. Poxa, são pessoas reais, são falas reais, são coisas ali que estão acontecendo, não são só os números do formulário. Então, se for possível colocar frases do tipo, pode ser muito interessante. Aqui, uma breve introdução da sua solução. Eu gosto de fazer isso, né? Colocar uma logo, uma contextualização, por exemplo, percebemos que a geração Z tem muita afinidade com tal tipo de coisa. Aí traz, por isso, o Take Care faz isso de forma diferenciada. Então, sabe, só dá uma passeada ali pelo o mercado, a gente percebeu isso, a gente viu isso, mas não, você pode falar sobre vários tipos de coisas para introduzir aquilo ali e depois apresentar a sua solução com detalhes. Começar, eu coloquei aqui só 2 telas, mas a gente colocou várias. O que a sua startup faz, como ela faz, tela de aplicativo, enfim. Como vocês podem ver aqui, eu introduzi um resuminho aqui do que seria e depois eu trouxe as telas para explicar como seria detalhadamente. Monetização, vocês precisam falar como ganham dinheiro com isso, a validação da solução, comprovar que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Foi aqui que a gente descobriu, na primeira startup que eu falei para vocês, que a gente precisava pivotar, porque a gente fez uma série de perguntas e nossa equipe foi para o shopping para falar com algumas empresas, alguns restaurantes. A gente queria fazer alguma coisa relacionada a melhorar o serviço que eles estavam prestando. Só que acabou não dando certo, porque a gente descobriu que já tinham algumas ideias muito parecidas e que estavam resolvendo o problema, ok. E também a gente tentou explicar para eles ali a solução, mas eles achavam que aquilo ali mais barato, mais prático, já estava suprindo a necessidade. E na verdade, foi uma fala unânime. Todo mundo disse que estava ok e que não precisava de uma outra coisa, não. Então, a gente não conseguiu encaixar muito bem aquilo ali e por isso nós tivemos que pivotar. E aqui, por isso que é importante colocar a validação dessa solução, pode ser também com depoimentos, com gráficos, enfim, como vocês já estudaram essa parte em outros workshops, em outros momentos aqui desse programa. E concorrentes, compare e posicione o seu negócio. Se você falar, não tem concorrência para isso daqui, ou é importante mostrar alguma coisa que já está sendo feita que funcionou, sabe? Até para mostrar para o possível investidor que aquilo ali tem chance de dar certo, mas também, se não for possível, falar mais sobre o mercado e como isso favorece a startup de vocês. Mas coloquem os concorrentes. Eu vi uma vez que não precisa ser necessariamente uma startup com a mesma proposta de vocês, mas algum outro tipo de solução que está sendo apresentada para aquele problema. Pode ser até uma coisa artesanal, mas são soluções que já existem para aquilo ali, entendeu? É importante colocar isso. E canais, como seus clientes sabem que você existe? Aí eu acho que vocês tiveram essa semana passada, um workshop sobre isso, sobre posicionamento, né? Então, isso daqui eu acho que vocês já passaram, né, por essa etapa de definir bem isso, é importante dar uma citada nisso. E passando para o diferencial, o que vocês fazem que ninguém mais faz igual? O que os faz melhores? Então, colocou os concorrentes e qual o diferencial de vocês? Como está o mercado na sua área de atuação? Como isso favorece a startup de vocês? Eu coloquei aqui um exemplo de uma das telas que eu utilizei para falar do mercado, coloquei algumas reportagens, algumas chamadas de reportagens,
falando sobre o futuro da medicina, a individualização da prevenção e do tratamento. Tudo isso mostra para o investidor que tem ali uma oportunidade de desenvolver aquela startup. Então, também não precisa passar muito tempo falando disso, mas é importante citar. E o time? Podem colocar fotos, nomes e o que cada um fez. Mesmo que vocês não passem também muito tempo nesse slide, ou falando sobre, a gente é assim, cada um é assim, realmente detalhando, mas citem, porque o pessoal precisa saber também que tem uma galera ali multidisciplinar e que estão comprometidos em desenvolver aquilo. Eles precisam saber quem que vai tornar aquilo possível. E se for um pitch com o objetivo de captar investimento, mostre interesse em uma próxima conversa mais direcionada ou enfatize o seu desejo de ter esses investidores como parceiros do seu negócio. Aí, como eu falei anteriormente, se te derem 20 minutos para fazer um pitch deck, estilo Shark Tank, fala o pitch e também deixa claro ali que vocês querem aquela pessoa, que vocês precisam de investidores, que vocês têm aquele interesse. E finalizem com chave de ouro. Não, tipo, acabou o slide, é isso, gente. Falem, nós somos o Take Care, o futuro é a prevenção, o logo de vocês, sabe? Ou pensem em uma frase de impacto legal para terminarem deixando aquele gosto na audiência, sabe? Aquele, poxa, que solução diferente, que solução bacana. Então, esses são os pontos, a sequência do pitch deck de vocês. Introdução, problema, validação. E lembrando que essa introdução é só isso mesmo, logo, pergunta ou frase de impacto. Não precisa passar muito tempo falando sobre isso, é só para chamar atenção e também como alguém, por exemplo, se for presencial, uma sequência de pitches, o investidor está lá olhando aquilo, então ele pode estar até anotando ou revisando as apresentações anteriores. Aí seria interessante fazer essa introdução para chamar a atenção dele e para dar tempo dele olhar para você não começar logo, sabe, e correr o risco de perder a atenção, tanto do investidor quanto da audiência. E só repassando aqui, né, essa sequência com vocês. Poxa, não está carregando as fotinhos, mas relembrando, eu coloquei aqui uma representação de um mapa mental e de uma lista. Que entendendo essa sequência aqui e colocando os pontos bem definidos, sério, eu estou tocando bastante nesse ponto porque é muito importante. Vai ser legal para vocês terem fluidez na apresentação. Vocês, mesmo que não lembrem, por exemplo, vou decorar um texto certinho, e aí, caso você esqueça uma palavra, caso você perca um slide, ou caso alguma circunstância ruim esteja ali se apresentando, vocês vão conseguir desdobrar bem o pitch, seja qual for a situação. Isso me ajudou muito quando eu fui apresentar. Na verdade, isso sempre me ajudou muito. Quando eu fui apresentar uma ideia num hospital mesmo, eu não tinha ali slides e nada decorado, todas as palavras decoradas, não tinha isso. Mas eu tinha o mapa mental na minha cabeça, eu tinha essa sequência, então eu me desdobrei bastante. E quando eu falei que eu apresentei um pouco sobre o meu propósito e minha ideia na conferência do Vale do Silício, foi tudo muito rápido. Ele só falou assim: Livian, eu vou te dar 4 minutos, sobe lá e fala alguma mensagem relevante, sei lá, sobre teu propósito, tua ideia, tua geração, o que eu vou falar? Aí eu peguei ali rapidão e fiz essa sequência, escrevi ponto a ponto e subi no palco logo. Aquilo ali me guiou bastante. Porque às vezes a gente sabe muito o que quer dizer, mas acaba se perdendo, infelizmente. Eu também posso compartilhar com vocês a experiência de um livro que eu estou escrevendo sobre um tema Sociedade 5.0. Ainda é um tema muito inexplorado, porque é um termo novo, mas eu estou me organizando para falar sobre isso com uma perspectiva mais jovem, uma coisa aqui no Brasil também, porque não tem livros sobre isso no Brasil ainda. Sociedade 5.0 é uma forma da sociedade se comportar diante das tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai escrever um livro, a gente estuda bastante coisa, a gente, sabe, tem muitas ideias, muitos insights, e como é que faz para organizar aquilo ali?
eu já passei muito tempo, muitas horas, muitas semanas perdida em várias ideias, sem saber como falar aquilo de forma simples. E até esse mesmo cara que me convidou para subir ao palco na conferência, o Maurício, ele falou assim para mim, sobre esse livro. Lívia, a escrita fácil, a fala simples, a escrita simples, a fala simples, o pitch simples, a apresentação simples, às vezes é a mais difícil de fazer, porque no caso do livro você estuda muitos termos complexos, e aí como é que eu faço para traduzir isso? Esse é o caso de vocês também, vocês estudaram bastante coisa, vocês têm já tudo aprofundado da startup de vocês. Quando eu falo de, faz um mapa mental, uma coisa assim, não é porque vocês vão esquecer o que é a startup de vocês, mas porque é importante ter isso para que vocês possam organizar aquilo de forma simples, como convencer, como defender essa ideia, entendeu? E isso daí tem me ajudado bastante, é um recurso, é uma ferramenta que, sabe, é essencial na minha vida para eu saber como eu vou me guiar. E agora, quem que vai apresentar esse pitch? No caso das equipes que eu participei, eu sempre pedi para apresentar, porque eu sou muito intensa para defender a ideia. Eu acredito naquilo ali, eu me coloco no lugar da pessoa, eu me preparo e eu vou com tudo preparada para responder as perguntas e, sabe, em mente, eu vou mostrar para aquelas pessoas que aquilo ali vale a pena. Então, isso aí, essa vontade, esse desejo de dar esse melhor e de, sabe, fazer todo aquele esforço de montar a ideia valer a pena, isso daí supera todas as circunstâncias, sabe? Você só precisa ter também, além da vontade, a preparação, que a gente está conversando sobre ela aqui. Vocês também vão ter outro workshop para que isso fique bem claro na mente de vocês. O apresentador do pitch vai defender uma ideia, por isso ele precisa acreditar 100% nela e ter argumentos suficientemente convincentes, o estudo, além de querer muito esse papel. Eu falei para vocês da startup do Take Care, né? Quando eu fui entrar nessa equipe, quando eu tive essa ideia, foi na verdade um evento da minha escola e eles colocaram a gente em equipes feitas por sorteio. Depois eu levei a startup para frente sozinha, porque a equipe não quis continuar e aí, enfim, acabou rendendo mais coisas. Mas quando ela surgiu foi nisso. Foi um evento da escola. Então, como foi por sorteio, tinha aquela situação de, poxa, tinha gente que talvez não estava tão interessado ali, de fato, em fazer uma coisa de corpo e alma. Então, a primeira coisa que eu perguntei para eles, quando eu entrei no time, foi: gente, vocês querem participar disso aqui? Vocês querem defender? Quem que quer defender essa ideia? E aí, muita gente ficou me olhando assim, tipo, nem todo mundo demonstrou tanto interesse. Mas os que demonstraram, nós fizemos um trabalho com muita dedicação. Então, eu fui falar sobre eles, a respeito do pitch, para eles a respeito do pitch. Gente, algum de vocês quer fazer isso? Aí eu expliquei, a gente precisa querer, porque senão não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu já vi várias apresentações em escolas, enfim, em outras oportunidades de competições de startups, que o pitch está lá, a pessoa está lá porque era a única pessoa da equipe que deu e ela foi do jeito que, sabe? Meio, poxa, só mais um pitch. Vocês têm que fazer o pitch de vocês ser marcante, fazer diferença ali para aquelas pessoas. Então, por mais que a gente recomende para vocês se inspirem em outros pitches de sucesso, não necessariamente que vocês façam igual a todo mundo, mas se inspirem e pensem assim, qual o meu diferencial? Por que essa startup aqui vai fazer isso de forma única? E se for possível, se vocês sentarem, pensarem em uma estratégia, pensem como que vocês podem fazer isso transparecer no pitch de vocês. Olha, eu estou indo para lá com toda a garra de mostrar esse é o meu diferencial. E eu estou preparado para isso. Então, quem do grupo estiver apaixonado pelo problema a ser resolvido e disposto a se preparar para enfrentar os desafios desse processo, já pode se candidatar. Qualquer tipo de pergunta pode surgir da banca de investidores ou de avaliadores, enfim. Então, é importante ter essa disposição. Então, quando vocês forem escolher a pessoa que vai apresentar o pitch, eu sei que não foi uma equipe escolhida por sorteio, foi só um exemplo que eu citei aqui,
mas pensem em quem está disposto a defender, quem é mais convincente, quem está realmente apaixonado por aquilo ali, de corpo e alma, para se entregar nesse pitch e, sabe, defender com toda a força que a ideia tem. Aí, como eu já falei, não basta acreditar, é necessário estudo e preparação, saber e saber colocar. E persista, não se desanime com os erros durante essa apresentação. Na Startup Weekend Woman, que foi onde eu conheci a Andrea e a gente conquistou o primeiro lugar, eu lembro que antes mesmo de darem o resultado de quem tinha vencido, para mim aquilo ali tinha sido uma grande conquista já, e eu já estava super emocionada por ter conseguido apresentar o pitch, porque a gente ensaiou o quê? Uma tarde, e eu estava crua. E o que aconteceu? É porque eu sou top? Não. É porque a gente persistiu. Várias vezes eu errei, várias vezes eu falei, não, gente, não vai dar, acho melhor, realmente eu quero muito, mas eu não sei se vai dar, porque a gente tem pouco tempo, não sei o quê, então talvez não dê, mas a gente persistiu. Eles falaram, não, Lívia, agora a gente começou a estudar até o final. Vai fazer a apresentação aqui, defende essa ideia pra gente. Então eles se sentaram, a gente se sentou lá no pátio do local que estava acontecendo o evento, e a persistência foi essencial. Fazer o pitch, quantas vezes for necessário, até que ele se torne o mais convincente possível. Porque, assim, vocês podem ter tido um esforço enorme para montar um super projeto que, sei lá, vai realmente ser um projeto de muito sucesso. Mas essa parte aqui do pitch é muito importante. Não deixem isso, sabe, de segundo plano, não deixem de dar a devida importância, porque isso daqui vai ser essencial. E essa persistência aqui, mesmo que vocês, sabe, mesmo que vocês não estejam errando tanto, mas façam pitch. Como eu falei, se coloquem no lugar de quem está ouvindo. Aquilo ali está convincente o suficiente? Aquilo ali está passando toda a amplitude da ideia de vocês? Claro que não de forma muito longa, mas de forma bem simples. Aquilo ali está passando a mensagem. É isso que é importante. Por isso, eu recomendo entender bem os pontos ditos anteriormente para aplicá-los na apresentação. Como eu falei antes, organização, empatia, segurança, confiança. E dicas para um pitch vídeo. Eu falei para vocês que hoje eu estou trabalhando na FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa, e uma das coisas que eu faço lá são vídeos. Toda semana, praticamente, eu estou montando um vídeo para falar sobre uma ideia, falar sobre um projeto, sobre um edital, e a gente vai lançar para várias pessoas no WhatsApp, no Instagram, enfim. Esse vídeo foi, inclusive, por conta de um vídeo, de um pitch do Vale do Silício, que eu chamo informalmente, que eu fui convidada para trabalhar nessa empresa, nessa fundação. E diariamente, quando eu vou montar essa ideia, para mim, como eu vou montar os meus vídeos, eu preciso ter bem claro alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. Ele tem que ser dinâmico. Quando o pessoal me chamou para trabalhar lá, eles falaram, Lívia, a gente tem aqui alguns vídeos, alguns modelos, algumas coisas que a gente viu na internet e tal. Só que a gente queria fazer uma coisa bem dinâmica. Como a gente faz para traduzir a ciência para um jovem, um adolescente, que talvez não seja tão interessado nisso? E também como a gente faz para falar sobre um conceito bem simples para pesquisadores que já têm uma experiência grande, sem tornar aquilo ali chato. Tem que ser dinâmico. Então, o conteúdo, principalmente, é essencial, porque, como uma vez eu falei, eu vou comprar uma ring light, eu vou comprar uma lapela, eu vou fazer uns vídeos, assim, muito legais e tal, vou para essa fundação, né? E aí, um amigo meu me falou assim, mas não adianta tu comprar isso tudo e só falar besteira, tu sabe, né? Então, esse conteúdo que a gente está falando aqui para vocês, tudo aquilo que vocês já estudaram, a apresentação disso daí, vai ser o mais importante. Mas também não adianta ter um conteúdo incrível sem ter a combinação de uma apresentação boa e dinâmica. E no caso do vídeo, a luz, o som e o cenário são importantes. Se o pessoal não estiver te vendo direito, enfim, não estiver te ouvindo e o cenário estiver todo bagunçado, todo doido,
No caso do pitch mesmo, do pitch oficial da startup de vocês, é bom pensar em uma coisa legal, sabe? Eu participei recentemente de uma competição, de um hackathon. Eu faço parte também do Laboratório de Inovação do Governo aqui de São Luís, do Maranhão, e nele a gente pensa em como aplicar soluções inovadoras para os problemas burocráticos dentro do governo. E aí nós formamos o Laboratório de Inovação do Governo daqui, porque tem vários, né, no Brasil e no mundo, e teve um grande hackathon com todo mundo para que apresentassem o que faz o laboratório de cada um. Então, foram por vídeos, foi um evento online. Então, a gente tinha um tempo cronometrado para fazer e mandar o nosso pitch. E, assim, era uma tarde para fazer essa gravação e enviar. Então, tiveram muitos vídeos bem simples, mas que entraram nas equipes vencedoras, porque a ideia foi muito bem apresentada, muito bem defendida. E isso daí, como eu já falei para vocês, isso é o que conquista, isso é o que conta mais. Mas, assim, outra característica dos pitches que estavam ali, da maioria dos pitches que foram para os vencedores, foi justamente uma boa edição, uma boa apresentação. É um vídeo, ele precisa ter essa atenção especial, diferentemente de uma competição que todo mundo está ali na mesma condição, no mesmo local, e foco no conteúdo. Tem aqui também essa preocupação da equipe de vocês com essas questões. Então, se for possível, trabalhar na edição elementos visuais, música de fundo discreta, bem discreta, para não tirar o foco da fala de vocês. E também uma música contextualizada, sabe? Uma música realmente que só se for possível colocar um sonzinho bem de leve, bem baixinho, só para tornar mais dinâmico, entendeu? E se for possível também colocar umas legendas. Mas o foco em vocês, o foco na fala de vocês e fazer o possível para que o vídeo seja legal e chamativo. Então, é isso que eu vim falar para vocês, mas vocês podem fazer perguntas, a gente pode continuar essa conversa aqui. E eu espero que isso realmente tenha feito diferença para vocês, que algum ponto aqui ajude na estruturação do pitch de vocês. A reunião fica salva, né, para vocês darem uma olhada de novo nesses pontos aqui. Eu não coloquei todas as telas do pitch que a gente fez, mas coloquei algumas só para dar o exemplo enfim, de como poderia ser isso, essas falas que eu estou colocando aqui. Mas eu vou passar para a Andréia agora, para que vocês possam fazer perguntas e me dar um feedback também. Pessoal, a Livian passou diversas informações, inclusive alguns formatos de pitch que eu não conhecia. Eu só conhecia o Elevator, o Pitch Deck, né? A Adriana tem uma pergunta, só que antes da Adriana fazer uma pergunta, eu gostaria de reforçar para vocês de que vocês vão ter 2 minutos durante o Demo Day para apresentar o pitch. O líder da startup vai apresentar o pitch. E aí vão ter, em média, 3, 5 minutos para responder perguntas. O pitch de vocês, ele é gravado. E aí eu vou até deixar algumas dicas de como gravar um pitch. A opção 1, ela é muito mais simples, qualquer pessoa pode fazer, coisa básica mesmo. Vocês podem gravar o pitch de vocês através de uma plataforma que se chama Loom. Eu vou mandar o link para vocês no grupo, mas é uma plataforma assim, se você quer que o seu pitch apareça mais do que a sua cara, você utiliza o Loom. A outra ferramenta é a OBS Studio. Se você quer deixar uma coisa assim mais dinâmica, eu quero que o tamanho da minha gravação ele seja proporcional ao tamanho da minha apresentação. Aí vocês podem utilizar a OBS Studio. Tem outras ferramentas, eu vou mandar todas para vocês de gravação, mas aí vocês se sintam livres para fazer a gravação da forma que vocês quiserem. Vocês terão 2 minutos aí para apresentar um pitch deck, entre aspas, né? Porque o pitch deck ele tem 20 minutos, mas para esse tipo de evento, o pitch mais apresentado, ele é esse pitch de 2 minutos. E aí vocês vão ter esses 2 minutos para apresentar o pitch de vocês. Gravem da maneira que vocês quiserem, claro que seguindo as dicas da Lívia, muito importante, até porque vai ser um momento assim único para vocês se conectarem com pessoas muito importantes da nossa rede.
E aí vocês enviem o pitch antes do dia 21 desse mês. Então, vocês vão ter aí mais de uma semana para escolher quem vai apresentar, para revisar o pitch de vocês, porque eu acredito que muitos de vocês já tenham pitch, e aí vocês vão ter mais de uma semana para gravar o pitch de vocês e enviar para a gente. Então, não deixem passar essa oportunidade, façam uma filmagem bem legal, seguindo as dicas aí que a Lívia passou, e utilizem essas ferramentas para gravar com qualidade. É muito importante mesmo essa questão de colocar uma legenda hoje em dia, até porque, às vezes, por conta da variação de sotaque, algumas pessoas falam mais rápido que outras pessoas, né? Para que vocês aproveitem o máximo possível, explorem mesmo o projeto de vocês, sigam essas dicas aí. Adriana, tu levantou a mão, pode fazer uma pergunta agora ou complementar alguma coisa que tu queira. Bom dia, gente. Uma pergunta que eu queria fazer para a Lívia é sobre o pitch, quando a gente está montando, por exemplo, quem está montando um aplicativo ou um site, né? No pitch, a gente coloca, é necessário colocar as telas que a gente já tem, ou então a gente só menciona que a gente está querendo fazer isso? Tu acha isso importante, que a gente coloque já o que a gente tem, as telas, todas as telas? Adriana, eu fui retirar a apresentação da Lívia e eu acho que eu fiz foi retirar ela da sala. Tem como Oi, você fazer a pergunta novamente? desculpa, gente, caiu aqui. Não, foi eu que te tirei sem querer. Ah, Eu que tá. peço desculpa aqui para vocês, inclusive para Adriana. Certo. Então, Lívia, eu perguntei na questão do pitch, né? Na criação de um aplicativo ou um site, né? É importante a gente colocar já todas as telas que a gente já possui, ou então só mencionar, né? O que tu acha importante em relação a isso? Bom, no caso desse exemplo que eu dei para vocês do Take Care, ele tem várias telas, mas eu não coloquei todas. Eu coloquei só as principais para compreensão do público, porque senão não ia dar tempo de mostrar passo a passo, tipo assim, cadastro, não sei o quê, cada função de cada botãozinho, entendeu? Não ia dar. Mas eu coloquei as essenciais só para demonstrar ali, para dar um exemplo do que a solução de vocês faz, porque você já vai ter explicado anteriormente o que é a solução de vocês. A tela é só para dar um exemplo. Aí você pode escolher as principais, entendeu? Entendi, sim, obrigada. Que agradeço. Mais alguma Plínio, pergunta? antes do Jefferson falar, o Plínio tinha levantado a mão também. Não, é só uma complementação aqui, a questão do... Vocês quiserem ver vídeos de pitch, que são vencedores, tem um canal no YouTube chamado Xiaoyi, ela é uma organizadora de eventos hackathons. E tem um evento, e sempre tem o último vídeo do evento que eles vão mostrar os 10 primeiros qualificados do evento, entendeu? E lá ele mostra todos os 10 pitches vencedores do evento. Aí Vamos bom mandar pra todos vocês esses visualizarem. links, Plínio, Lívia, Sim. bora reunir no nosso grupinho e mandar para eles o link das plataformas para gravação, link para eles verem Sim. pitch, documentos também, né, Lívia? De Isso. estruturação do pitch. A gente vai mandar tudo para vocês ainda hoje. E também não se esqueçam que de tarde a gente vai falar novamente sobre pitch deck, porque justamente a gente quer que vocês apresentem o melhor pitch possível, que a gente seja destaque, assim, no Brasil inteiro. Jefferson, tu pode fazer a tua pergunta. Olá, bom dia a todos, bom dia, Lívia. Bom dia. Lívia, pela sua experiência, pelo que você tem notado o mundo afora, né, pelo que você já viu, o número de participantes da equipe, ele é preponderante para definir o julgamento dos investidores? O número, eu digo assim, o número de integrantes da equipe e suas qualificações pesa muito na hora da decisão do investidor? Não, na verdade... Ideia, Oi, desculpa. além da ideia, Lívia, além de ser uma boa ideia, o número de integrantes da equipe e suas qualificações pesam muito para o investidor? Na verdade, o que vai contar é o que cada um faz. É colocar assim, o nome, uma foto deles e o que eles fizeram dentro da startup. Eu nunca vi, ou pelo menos eu não colocaria o que cada um
é formado, ou tipo assim, o que ele faz na vida, porque isso, na verdade, não tem muita importância aqui, nessa apresentação. É importante mesmo só dizer a função de cada um, tipo, esse daqui é o nosso desenvolvedor, essa daqui é a nossa idealizadora, sabe? Só para o investidor se situar mais ou menos quem vai estar fazendo o quê. Mas só isso mesmo. Até porque vai ser bem rapidinho, como o pitch de vocês é de 2 minutos, vocês só, por exemplo, nos pitches que eu faço quando eu falo da equipe, essa daqui é a nossa equipe e nós somos o Take Care. Teve pitch que foi tão rápido que não deu tempo de explicar essa daqui é a nossa equipe, nosso desenvolvedor, nosso não sei o quê, o nosso não sei o quê. Eu só coloquei um slide lá e com o nome de todo mundo e o que cada um fez. Aí, caso alguém pedisse, eu poderia voltar e mostrar alguma coisa. Mas é só para não deixar de mencionar o time de vocês, entendeu? Ok, obrigado. Obrigada, eu agradeço. Mais alguma pergunta? A gente está com alguns fundadores de startup aqui, tá o Veríssimo, a Adriana, né, a Maiana, Márcia, o Jefferson, o Del, o Ale Barreto. Hoje a gente convidou muito, assim, a gente focou, cara, quem são os líderes das startups, vocês não podem perder a apresentação de hoje, o workshop de hoje. Fica essas dicas, galera, participem do próximo workshop que vai ter agora à tarde, que vai ser com o Emanuel. O Emanuel, ele tem startup, ele é sócio da Creative Tech, é uma pessoa, assim, muito, muito importante, assim como a Lívia, no nosso ecossistema aqui, maranhense. E aí, vocês, caso tenham mais dúvidas, perguntem mesmo para a gente. A gente, infelizmente, só tem 3 minutos aí com a Lívia, mas caso mais alguém tenha alguma pergunta a fazer, é muito bacana. A gente troca essa experiência aí com uma pessoa que já apresentou muito pitch. Eu também já apresentei muito pitch na minha vida, mas quase nunca para investidor, porque eu não tive essa oportunidade que vocês vão estar tendo. Então, assim, é uma oportunidade muito, muito massa, é um privilégio, de fato, esse que vocês vão estar tendo para conectar a ideia de negócio de vocês com alguém que possa ajudar. A maioria das startups que eu já tive, CMVP, ela não é a minha primeira startup, a maioria das startups que eu já tive, eu sempre tive vontade, assim, cara, eu quero captar investimento, sim. Só que eu nunca senti que a startup estava preparada o suficiente para receber um investidor. E isso é perfeitamente normal. Só que vocês terem um pitch gravado não é só para investidor, gente. Vocês terem um pitch gravado é muito importante para que vocês participem de programa, para que vocês se conectem com os clientes. Então, essa questão, só de mostrar algumas funcionalidades da tela do aplicativo ou plataforma de vocês, ou o MVP de vocês, já vai dar uma clareza maior para o cliente de vocês saberem como usar. Então, explorem bem esses 2 minutos. As pessoas que não vão apresentar pitch, que elas estão como talentos, de qualquer forma, apesar de vocês não estarem apresentando, a participação de vocês é muito essencial durante o nosso programa. Até porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão como talentos, elas querem desenvolver liderança, e outras, elas têm um empreendimento que, infelizmente, não deu para encaixar nas verticais que estão participando do nosso programa. Só uma observaçãozinha, quando eu sugiro que vocês façam um vídeo, como eu falei, comecem com uma pergunta, comecem com uma frase de impacto sobre a ideia de vocês ou sobre o problema que vocês querem resolver e, sei lá, coloquem no Instagram, coloquem em algum lugar, no site, alguma coisa que dê para o pessoal, para ser uma vitrine da ideia de vocês. E a ideia é essa, pensem em um pitch, não um pitch travadão, tipo, eu preciso falar tudo perfeito, é um investidor, uma coisa muito... Não, é uma conversa mais detalhada, mais técnica, mais formal sobre a ideia de vocês, mas sintam-se à vontade com a gravação do pitch, com a apresentação. Esse também é um ponto muito importante. E também outra coisa, que eu não falei na apresentação, mas só complementando, sobre a apresentação de pitch, sem ser em evento, sem ser, eu vou agora me preparar para falar para o investidor. Vocês podem estar em uma situação, tipo, por exemplo, no caso de uma startup de saúde, que seria interessante trabalhar em hospitais, alguma coisa em hospitais. Eu estou indo num hospital e eu identifiquei uma oportunidade aqui, eu estou pronto e eu vou falar sobre essa ideia para alguém que pode
que pode estar ali na organização de alguma coisa, e isso daí pode me ajudar de alguma forma, entendeu? Aproveitem as oportunidades sempre de falar sobre essa ideia. E é por isso que eu falei, o One Sentence Pitch, o Twitter Pitch, vai ser muito importante. Vocês vão ter aquilo ali na ponta da língua. Vocês podem até fazer um Twitter Pitch, fazer um vídeo, né, falando rapidinho a startup de vocês, coloca em algum lugar, coloca no Instagram, manda para alguém e lança a ideia de vocês. E aí o melhor pode acontecer, né? É isso, galera. Vamos chegando aqui ao final de mais um workshop massa da nossa trilha de aprendizado no nosso programa. Quero agradecer novamente a Lívia por ter topado aí o desafio. Não é um desafio fácil, né, Lívia? São poucos os programas que a gente tem aqui no Norte e no Nordeste que incentivam a criação de novas startups, novas ideias de negócio. Eu agradeço muito por tu ter confiado, por tu estar apoiando aqui. E é isso. Caso surjam Eu mais... agradeço, viu, gente? Agradeço a todos pela presença, agradeço a André pelo convite. Tu tem LinkedIn, Lívia? Eu tenho um LinkedIn, só que eu sou mais ativa no Instagram. Eu vou te A mandar. galera pode te seguir no Instagram, então? Pode. Então deixa aí. Deixa aí. Arroba Livian Paulo. Até botei ele aqui, peraí. Bota aí, bota aí. Lá vocês podem ver esse vídeo que eu fiz falando do Vale do Silício. É o primeiro IGTV. É esse Instagram aqui, Livian Paulo. Aonde? Aonde é que tá? Tá bem pequenininho aqui no final da tela. Não, eu já parei de compartilhar a tua tela. Coloca no chat. Ah, tá. Foi mal. Vou colocar aqui. Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Qualquer coisa, vocês podem mandar uma dúvida para mim no Instagram, podem falar comigo, que eu vou ter prazer de responder e a gente conversar sobre o pitch, tá bom? Pessoal, vamos divulgar hoje a lista das startups que vão apresentar no Demo Day e a lista dos talentos que vão entrar para o nosso banco de talentos. E também todos os links aí que a gente prometeu que a gente ia divulgar, vamos mandar agora à tarde mesmo. Tchau, tchau, galera! Obrigada! Obrigada. Tchau.